Módulo 2. A formação do educador social e as bases da educação. A importância da formação do educador social. Abordagem geral. A formação do educador social e as bases da educação para um mundo melhor. Em razão das profundas mudanças sociais ocorridas nas últimas décadas, a educação se vê numa situação especial. Ela necessita acompanhar o fluxo das mudanças, buscar sua própria atualização e, ao mesmo tempo, dar respostas eficazes a novas demandas que se acumulam rapidamente. Nesse contexto, os profissionais da educação, comprometidos com os ideais da justiça social e da paz, encontram-se diante de grandes desafios, pois a situação atual e certamente a conjuntura futura exige novos posicionamentos e procedimentos. Em particular, o educador social, cuja base laboral envolve indivíduos em situação de vulnerabilidade socioeconômica, vê a sua própria formação assumir uma importância ímpar, uma vez que ele exerce um papel de destaque na construção de uma sociedade mais justa. Nos anos 90, a Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI produziu para a Unesco, sob a coordenação de Jacques Delors, o relatório Educação, um tesouro a descobrir. Nesse relatório são apontados os 4 grandes eixos da educação para o século, que ora se inicia com vistas à educação integral do ser humano: aprender a ser, aprender a conviver, aprender a fazer e aprender a aprender. Na tentativa de contribuir para o aperfeiçoamento do processo de formação de educadores sociais, tomarei como fundamentos iniciais desse processo os 4 eixos previstos no citado relatório e acrescentarei alguns fundamentos complementares. Aprender a ser. Aprender a ser, segundo o relatório da Unesco, é o primeiro eixo da aprendizagem indispensável a ser adotado pela política educacional de todos os países. Essa meta de aprendizagem implica o desenvolvimento da autonomia e da solidariedade do indivíduo, bem como a construção de um projeto de vida que leve em conta o bem-estar pessoal e da comunidade. A referida meta é totalmente compatível com os princípios que regem a ação do educador social, uma vez que a autonomia e, ao mesmo tempo, a solidariedade estão entre seus valores essenciais. Quanto à construção de projetos de vida que prezem o equilíbrio entre a satisfação pessoal e a satisfação social, posso afirmar que isso corresponde à ética da ação coletiva na construção de uma sociedade mais justa. Nessa perspectiva, a justiça social, aliada à liberdade individual, guia a ação coletiva dos educadores sociais, produzindo uma enorme diversidade de iniciativas de ensino-aprendizagem. Tais iniciativas podem incentivar a concepção de alternativas de vida e trabalho para inúmeras pessoas que acreditam na transformação das relações entre os homens por meio da expansão das oportunidades de realização pessoal. A indicação do crescimento do ser humano como primeiro eixo da nova educação confirma o que Carl Rogers já havia proposto como objetivo primordial da educação: a pessoa em pleno funcionamento. Para o célebre psicólogo americano, a educação libertadora das potencialidades humanas deveria ser, necessariamente, um processo de ajuda ao indivíduo para que ele se torne uma pessoa aberta à própria experiência. Essa seria uma pessoa que vive de forma existencialmente plena, isso é, livre de preconceitos e disposta a mudanças. Por consequência, torna-se autoconfiante, autêntica e responsável pelos seus atos. Acredito firmemente que, se quisermos uma educação que incentive a renovação das relações sociais, primeiro teremos que partir para a dimensão individual, identificando quais as qualidades pessoais que os promotores da ação coletiva, os educadores sociais aí incluídos, poderiam desenvolver em si próprios, visando o fortalecimento dos saberes e das práticas voltados para a emancipação humana. Portanto, o foco inicial da pessoa do educador social em si, no seu crescimento enquanto ser autônomo e autodeterminado,
porém socialmente responsável. É proposto aqui como um dos fundamentos complementares para a sua formação. Somente se é para o outro quando se é plenamente também para si. Aprender a conviver. Aprender a conviver diz respeito ao crescimento do indivíduo enquanto membro de grupos e de comunidades. Para tanto, as capacidades de se comunicar, interagir, participar e cooperar devem ser aperfeiçoadas nesse indivíduo. Isso significa que o processo educacional deve desenvolver as habilidades individuais necessárias ao fortalecimento da ação grupal, tais como a decisão em grupo, a valorização das diferenças e a gestão de conflitos. A consideração desse eixo como um dos fundamentos da formação do educador social é crucial. O sentido de comunidade e a importância do sentimento de pertencimento são alguns dos aspectos que podem reconstruir as bases da coesão social num mundo onde o individualismo foi exageradamente valorizado. Entretanto, as habilidades acima mencionadas não são de fácil apreensão. Elas requerem uma atenção sistemática na formação do educador para a questão da democracia. É nesse sentido que Edgar Morin prega o ensino sistemático da democracia. A democracia, além de ser um ideal a concretizar, é também um conjunto de práticas complexas que se pode ensinar. Para Morin, a democracia não pode ser definida de modo simples, exigindo ao mesmo tempo consenso, diversidade e debate. A democracia é um sistema complexo de organização e de civilização políticas que se nutre da autonomia do espírito dos indivíduos, da sua liberdade de opinião e do seu civismo. Morin salienta ainda que a nossa sociedade necessita de uma regeneração democrática, pois a redução do político ao técnico e ao econômico provoca o enfraquecimento do civismo e da vida democrática. Assim, se depositamos nossas esperanças no trabalho do educador social como uma contribuição para um mundo melhor, não podemos abdicar de fortalecer sua dimensão política. No interior das organizações das quais participamos, a ação coletiva deve honrar o princípio democrático através da decisão em grupo, da valorização das diferenças e da gestão de conflitos, habilidades possíveis de serem desenvolvidas na e pela educação. Já na esfera pública interorganizacional, por natureza, aprender a conviver numa perspectiva democrática também está no cerne da ação coletiva de qualidade superior, ressaltando a importância das capacidades de se comunicar, interagir, participar e cooperar. Entendo que aprender a conviver é, sobretudo, respeitar o outro, expandindo o ideal democrático na prática cotidiana, como um todo e, em especial, na prática formativa do educador social. Aprender a fazer. Aprender a fazer é o terceiro eixo proposto pela Unesco para a educação neste século. Trata-se, acima de tudo, de um apelo à prática, lembrando que a educação deve habilitar o indivíduo para o trabalho na perspectiva das exigências que transformaram o labor no último quarto do século. Dentre elas, ressalta-se o trabalho em equipe e a iniciativa. Se a educação é entendida como um processo que fomenta a iniciativa, ela pode ser vista então como um importante propulsor da ação. Em termos de ação coletiva de caráter transformador, empreendida por educadores sociais, essa visão da educação ratifica um princípio estabelecido pelo educador brasileiro, Paulo Freire, de que a educação é a forma de intervenção no mundo. Proponho, então, como um dos fundamentos complementares da formação do educador social, o estudo do processo que gera aprendizagem sobre as práticas concretizadas nas atividades cotidianas das próprias comunidades em que esses educadores atuam. A implementação de tecnologias sociais, uma das metas do educador social, é indiscutivelmente tributária do aprender a fazer.
criar condições propícias para a análise crítica e a aprendizagem dessas práticas, sistematizando-as sob a forma de tecnologias sociais, é uma das tarefas atribuídas ao educador social. Os saberes e as práticas desenvolvidas pelas comunidades, desde que fiéis aos valores e ideais que norteiam os direitos humanos, poderão engendrar formas criativas de intervenção no mundo, construindo alternativas ao individualismo e à injustiça social que impregnam perigosamente o tecido social. Concebendo de forma global o trabalho dos educadores sociais como um dos campos da ação coletiva para a emancipação do homem, percebemos a contribuição da educação no fortalecimento e divulgação de um saber que informa a prática transformadora das relações sociais, principalmente num contexto de fortes crises e desequilíbrio do modelo econômico dominante. Aprender a aprender. O último dos 4 eixos é aprender a aprender. Ele chama a atenção para um processo educacional permanente que desperte e mantenha viva a curiosidade intelectual, o senso crítico, que possibilite a compreensão do real e aumente a capacidade de discernimento. Esse eixo propõe em evidência a educação enquanto meio para que o indivíduo construa suas próprias bases e atitudes para aprender ininterruptamente ao longo de toda a sua vida. Para Carl Rogers, a aprendizagem socialmente mais útil no mundo moderno é a do próprio processo de aprendizagem. A educação como processo facilitador de aprender a ser, a conviver e a fazer no âmbito dos esforços para a transformação social é um processo permanente, contínuo, dirigido a todos os atores sem distinção de idade. Doravante, em todos os setores, a educação passa a ser um processo construído e reconstruído incessantemente por todos os indivíduos comprometidos com a concretização dos direitos humanos no seio de uma sociedade mais justa. A permanência da educação se justifica não só porque o mundo atual adentra a chamada a era do conhecimento, mas, acima de tudo, porque a educação é a mola mestra da compreensão do real e do discernimento. No que concerne à formação do educador social, a partir deste quarto eixo indicado pela Unesco, eu também gostaria de acrescentar um fundamento complementar, parafraseando Edgar Morin: a adoção da ética da compreensão. Quanto à compreensão do real e à ampliação da capacidade de discernimento, ambas embutidas na noção de aprender a aprender, Edgar Morin prega a adoção de uma ética da compreensão na educação. Essa dimensão ética permitiria compreender o outro através da tomada de consciência da complexidade e da diversidade humana. Nesse sentido, a abertura ao outro e a tolerância propiciariam a aceitação de estilos de vida, de valores e de culturas diferentes dos nossos. Sociedade multicêntrica. A partir do que discuti acima, gostaria de acrescentar os últimos fundamentos complementares que proponho para o aperfeiçoamento do processo de formação do educador social. Fundamentos esses que podem ser concebidos como corolário dos anteriores. O que quero acrescentar diz respeito à compreensão e à aceitação das diferenças que fundamentam a concepção de uma sociedade multicêntrica. Tal como discutida pelo sociólogo brasileiro Alberto Guerreiro Ramos, para o autor, a sociedade atual pode ser considerada como uma sociedade centrada no mercado, pois nela o mercado é considerado como a principal dimensão para a orientação da vida associada. Em contraposição a essa visão, o autor propõe a concepção de uma sociedade constituída por uma variedade de enclaves, dentre os quais o mercado é apenas um, onde o homem se empenha em tipos nitidamente diferentes de atividade, manifestando estilos de vida, valores e ações coletivas variadas. Assim, em cada enclave específico, as noções de tempo, espaço vital, trabalho, lazer, dentre outras, adquirem uma significação que reflete seu sistema próprio de valores.
Tal concepção de sociedade rechaça as ideias de que a esfera do mercado é mais importante do que as atividades econômicas ali desenvolvidas. Devem se propor todas as outras atividades produtivas realizadas nos demais enclaves da sociedade. A concepção de sociedade multicêntrica é também tributária de uma compreensão profunda do real, plena de aceitação das diferenças e de tolerância para os estilos de vida, valores e escolhas humanas diversificadas. Na dimensão política, essa concepção corresponde a um elevado grau de democracia no ordenamento social. Na dimensão econômica, ela corresponde ao que hoje é denominada economia plural. A consideração de economia plural legitima formas diversas de atividade econômica, descentralizando a economia de mercado e concedendo um status igualmente importante a outras modalidades de trabalho e de ocupação, como também de produção e distribuição de riquezas, tais como a economia social, a economia solidária e a ação das organizações do terceiro setor. É justamente por essa razão que trago à discussão a concepção de uma sociedade multicêntrica, pois, em profundidade, ela provém de uma aptidão crucial para a transformação social, a aptidão democrática para lidar com diferentes lógicas de ação coletiva. Não por consequente, também proponho a adoção dessa aptidão e da concepção da sociedade multicêntrica como fundamentos complementares para a preparação do educador social. Uma conclusão, mesmo que parcial. Nos últimos 40 anos, o declínio ininterrupto da ordem socioeconômica dominante vem provocando consequências de grande impacto no meio ambiente, nas relações internacionais, no ordenamento da vida social e no comportamento individual. O espectro da crise é amplo e o seu período de duração já é suficientemente longo, abalando inclusive a coesão social. Até o presente, não se conseguiu engendrar soluções em grande escala para os problemas que se acumulam, principalmente aqueles ligados à questão social. É nesse momento histórico de enormes dificuldades e mudanças que a capacidade humana de gerar alternativas, criar o novo e renovar a esperança é posta à prova. A educação pode, então, afirmar suas possibilidades de apontar caminhos para a renovação da vida humana associada. Para tanto, a ação coletiva nesse domínio precisa, ao mesmo tempo, acompanhar o fluxo das mudanças julgadas como benéfica para o crescimento do homem, como a prática da educação permanente, e empreender a crítica responsável aos descaminhos provocados pela crise e pelas propostas desumanizadoras. A crítica é quão mais responsável na medida em que é acompanhada de propostas e, sobretudo, de ações que concretizem exemplos, renovando a esperança de um mundo mais justo. As mudanças sociais ocorridas nas últimas décadas desvelam um mundo em que o saber torna-se cada vez mais importante na busca de soluções para as grandes questões que nos desafiam. A educação assume, então, uma importância capital. Neste trabalho, tento contribuir para o debate sobre os fundamentos para a formação de um tipo muito especial de educador, o educador social, colocando propostas à luz do contexto em que vivemos na perspectiva de um futuro que já se desenha. Ao lado dos 4 eixos estabelecidos pela Comissão Internacional sobre a Educação do Século XXI, divulgados pela Unesco com vistas à educação integral do ser humano, aprender a ser, aprender a conviver, aprender a fazer e aprender a aprender, proponho alguns fundamentos complementares para a formação do educador social. 1. O foco na pessoa do educador social em si, no seu conhecimento enquanto ser autônomo e autodeterminado, porém socialmente responsável. 2.
A aprendizagem sobre as práticas concretizadas nas atividades cotidianas das próprias comunidades em que esses educadores sociais atuam. 3. A adoção da ética da compreensão. 4. O desenvolvimento da aptidão democrática para lidar com lógicas de ação coletiva diversas numa concepção da sociedade multicêntrica. Por fim, gostaria de ressaltar que a concretização das propostas aqui colocadas pressupõe, em última instância, um encontro de saberes. A renovação da ação coletiva em si mesma já aponta para um encontro de saberes que propiciará a reflexão e a maturidade necessárias à superação dos grandes desafios de nosso tempo. A religação de saberes que estiveram forçosamente desde muito tempo disjuntos, aliada aos valores que traduzem a emancipação do homem, podem tornar a educação um vetor fundamental para a reconstrução da vida humana associada. Nesse processo, o educador social pode vir a ser um dos atores essenciais. Formação de educadores sociais na Fundação Banco do Brasil. Limites e possibilidades. Esperança contra todos os piores prognósticos é o título de um documentário produzido pela The Citizens Foundation, Fundação Educacional Paquistanesa. Os educadores dessa fundação atuam em comunidades com milhares de famílias vivendo abaixo da linha da pobreza, marcadas pela falta de saneamento, escassez de dinheiro, fome, ausência do Estado e pela falta de perspectivas. Mesmo assim, por meio de uma educação qualificada que lhes é oferecida pela fundação, essas comunidades estão superando os piores prognósticos e recuperando a esperança de uma vida melhor e mais digna. O cerne desse modelo de educação, premiado em 2010 na Conferência Mundial de Inovação em Educação do Catar, está na formação permanente dos seus educadores, segundo as palavras do principal dirigente da TCF, Mushtaq Chhabra. Avaliações da ONU mostram que o crescimento dos investimentos em educação em muitos países não tem sido acompanhado do correspondente incremento nos níveis de qualidade da educação. No Brasil, em que pesem os avanços recentes na política educacional, ainda são grandes os desafios do Estado e da sociedade civil. Não apenas para elevar a educação a novos patamares de qualidade, mas também para elevar a educação a todos os cantos de um país de dimensões continentais, com comunidades vivendo ainda em isolamento, quando não geográfico, psicológico e político. A Declaração Universal de Direitos Humanos afirma que toda pessoa tem direito à educação de qualidade e gratuita, nos níveis fundamentais, e que essa pessoa deve ser orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e liberdades fundamentais. A Constituição Federal do Brasil, por sua vez, assevera que a educação é um direito social fundamental. Na Fundação Banco do Brasil, FBB, perseguimos esse ideal, procurando tratar desigualdades no campo educacional. Fizemos a opção de atuar onde o Estado, historicamente, esteve ausente e as políticas públicas ainda são pouco sentidas. Lugares em que as populações precisam de recursos, atenção, afeto, enfim, de condições objetivas e subjetivas para que sua realidade se transforme. São realidades muito semelhantes às que se pode ver nas zonas mais pobres do Paquistão e de outros países pobres da Ásia, África e América Latina. Estratégias e pressupostos de formação. A FBB tem pautado sua atuação na área de educação em 3 eixos fundamentais: alfabetização de jovens e adultos, complementação educacional e inclusão digital. Os programas estão alicerçados especialmente na formação de educadores sociais. A clareza que se busca em relação à missão da Fundação, como organização do terceiro setor movida por propósitos de cunho emancipatório, é também fundamental em relação aos
pressupostos educacionais que orientam as práticas dos educadores sociais em todos os programas. Paulo Freire, ao abordar a dimensão política do papel dos educadores, sempre destacou a importância de saberem com quem estão em sala de aula, o que teriam que fazer, o porquê de suas ações e, sobretudo, a serviço do que estariam suas práticas. Nesse sentido, nossos cursos de formação, presenciais ou à distância, os encontros bienais de educadores ou oficinas são planejados e conduzidos com base nos seguintes pressupostos: educando como sujeito. O educando é sujeito de processo de aprendizagem. Tem motivações e expectativas que precisam ser consideradas pelos educadores. E estes devem estimular o exercício da crítica em relação ao conteúdo e ao processo de aprendizagem. Educando como um ser de história e de cultura. Em sala de aula, recebemos pessoas que têm trajetórias de vida, experiências diversificadas e valores que devem ser respeitados. O educador faz a mediação entre o educando e o conhecimento, criando um ambiente em que as diferenças são aceitas e podem ser discutidas. Educador como mediador. O educador deve desenvolver a sensibilidade para conhecer a si mesmo e aos educandos. A partir desse conhecimento, precisa criar estratégicas dinâmicas que contribuam para despertar a curiosidade e o desejo de aprender. Educador competente e transformador. Os educadores sociais devem ter competência científica e buscá-la continuamente e por todos os meios. Devem ter consciência política, ou seja, compreender o seu papel de agente emancipatório que contribua para que as pessoas possam fazer escolhas autônomas e conquistem a qualidade de vida a que todo cidadão tem direito. Para isso, o educador deve estar motivado e envolvido com o que faz. Aprendemos pelo diálogo. Nossas práticas devem ser baseadas no diálogo que respeite a diversidade e promova o confronto de ideias e opiniões de modo a possibilitar um processo reflexivo que favoreça a produção de conhecimento, pois aprendemos com o outro. Aprendemos a partir do que já sabemos. Conhecer o que os nossos educandos sabem é fundamental para estabelecer conexões entre saberes e construir estratégias que levem a novas aprendizagens. Por essa razão, os desafios propostos não podem envolver conhecimentos que estejam em um grau de dificuldade tão alto que desestimulem ou tão baixo que não motivem o aluno a aprender. Aprendemos problematizando a realidade. Partindo da realidade dos educandos, os educadores podem problematizá-la em conjunto com os próprios educandos para construir coletivamente um conhecimento significativo para cada um e socialmente útil. Aprendemos com autonomia. Todo adulto aprende com um certo grau de autonomia, ou seja, tem um potencial que deve ser explorado em nossas estratégias de ensino presencial ou à distância, de modo a tornar esse aprendizado cada vez mais autônomo. Caminhos trilhados. No terreno da alfabetização de jovens e adultos, a FBB possui um grupo de educadores formadores de alfabetizadores, que são funcionários de carreira do Banco do Brasil ou ex-funcionários. No passado, essas pessoas participaram do programa BB Educar na condição de alfabetizadores voluntários e assim credenciaram-se mediante processo seletivo e formação específica para serem formadores dos alfabetizadores vinculados a todos os parceiros conveniados da Fundação em todo o país. Trata-se de um grupo que atua ministrando os cursos de formação de alfabetizadores, CFA, ou monitorando e assessorando pedagogicamente os núcleos de alfabetização em andamento. Como estão dispersos pelo país, a estratégia de desenvolvimento desse grupo passa pela realização de encontros bienais de educadores, sendo que todos que participaram de um curso de especialização em alfabetização de jovens e adultos, AJA, realizado com metodologia de ensino à distância. Na mesma cadeia de processo formativo estão os alfabetizadores, cujo desenvolvimento está concentrado na participação do CFA,
e nos encontros de monitoramento e assessoria pedagógica, em geral de 3 a 5 ao longo de um ciclo de alfabetização. Na esfera da complementação educacional de crianças e adolescentes, a complexidade está relacionada à dimensão do desafio. São 400 coordenadores pedagógicos e mais de 3.000 educadores, que participam de um curso de formação inicial, onde é trabalhada a proposta política e pedagógica do programa AABB Comunidade. Posteriormente, os coordenadores participam dos encontros bienais e os demais educadores têm acesso à formação continuada à distância por meio de mídia impressa, em geral realizado de 3 a 4 unidades temáticas por ano. No campo da inclusão digital, entende-se que não basta oferecer máquinas e mobiliários para a abertura de estações digitais. É necessário que educadores sociais tenham formação e façam a mediação na relação das pessoas com a tecnologia. Nesse sentido, os líderes de cada estação digital indicam 2 educadores sociais que fazem a formação inicial e, posteriormente, em regime de alternância, um educador social por estação participa dos encontros bienais. Além disso, a Fundação estruturou algumas oportunidades de formação específica para atender às principais necessidades dos educadores sociais e das estações, destacando-se cursos para multiplicadores nas áreas de manutenção de equipamentos e uso de software livre. Em locais isolados ou pequenas cidades, é raro esse tipo de conhecimento tão necessário ao funcionamento das estações digitais. Ao oferecer essas formações, a Fundação também tem procurado estimular a criação de pequenas redes regionais para troca de informações e cooperação mútua na solução dos problemas que, em geral, são comuns para os educadores. Desafios. Ao refletir sobre os caminhos percorridos, uma diversidade de novas demandas desponta, colocando novos desafios para a gestão da formação de educadores. Destaco a seguir algum desses desafios, com a pretensão de que essas reflexões possam contribuir para nortear o planejamento para os próximos anos da Fundação e de outras organizações com atuação semelhante com relação à formação de educadores sociais. O isolamento e a dispersão geográfica. Muitos educadores estão dispersos em todo o território nacional, moram e atuam em comunidades isoladas e de difícil acesso. A questão de isolamento atinge particularmente os educadores quilombolas e indígenas, dificultando a chegada de informações, materiais e até mesmo a interação entre os educadores. Uma plataforma de educação à distância certamente poderá significar um avanço no enfrentamento desse problema. Entretanto, deve-se ressaltar o risco de que isso seja tratado como uma panaceia para resolver todos os problemas, abandonando-se as ações presenciais, algo que seria um equívoco, uma vez que a associação de estratégias presenciais e à distância tem se mostrado o melhor caminho para ofertar educação de qualidade em situações em que a escola é um fator importante. Escolaridade, formação técnico-científica e compromisso político. O compromisso político é algo que se pode verificar na maioria dos nossos educadores sociais. Entretanto, pelo isolamento em que vivem, pela falta de oferta de educação formal em suas cidades, ou mesmo pela baixa qualidade da educação em certas localidades ou regiões, instala-se um dilema muito sério para a gestão das ações educacionais: desacelerar a realização de convênios em certas regiões ou investir volumes muito elevados em formação nessas localidades, assumindo um papel que seria até mesmo do Estado? Ao decidir por investir mais, a forma de operacionalizar tais ações passa a ser o principal desafio para todos os programas sociais da FBB. Os leigos e os profissionais. Essa questão é particularmente relevante no que diz respeito à formação de alfabetizadores. Diverge-se em relação ao tema, pois numa perspectiva se entende que é possível enfrentar o analfabetismo com alfabetizadores voluntários leigos, caminho tomado por muitos programas. Em outra perspectiva, defendia-se por autores como Grossi
se entende que a alfabetização é tarefa para professores, profissionais da educação. A experiência da FPB mostra que é possível atuar com voluntários leigos, mas, sem dúvida, isso exige investimento, energia de formação e assessoramento, muito superiores ao que seriam necessários com profissionais formados. Por outro lado, quando atuamos na formação de professores ligados a prefeituras, sentimos fragilidade no compromisso político, algo que deveria ser do perfil do educador que deseja um resultado transformador para sua atividade. Essa fragilidade está ligada, em muitos casos, à falta do compromisso do poder público com a alfabetização de adultos, que muitas vezes indica profissionais para essa modalidade de ensino como punição. As descontinuidades e a restrição à praxis. A questão da descontinuidade ocorre em duas dimensões, administrativa e política. No campo político, algo que afeta especialmente o Programa de Inclusão Digital e o AABC-BB, comunidade, é a substituição ilimitada de coordenadores e educadores sociais quando da mudança de gestão municipal por ocasiões de eleições. Desconsideram-se as relações afetivas dos educadores com as crianças, além de todo o investimento já feito em formação. Outro tipo de descontinuidade tem a ver com a rotatividade que ocorre como resultado de formação que é oferecida aos educadores. Mais qualificados colocam-se melhor no mercado de trabalho, configurando assim uma externalidade positiva da nossa formação de educadores, apesar das implicações disso para a gestão da formação, que convive com constante déficit de atendimento. Uma possibilidade de redução disso seria a ampliação das bolsas pagas a esses educadores, algo que poderia mantê-los por mais tempo na função, ou a contratação definitiva dos mesmos como parte de redes públicas municipais de ensino. Outro ponto a destacar disso respeito aos ciclos de tempo que são necessários para que os educadores possam viver o processo de ação, reflexão e ação, aprimorando a nossa prática e gerando crescimento aos educadores. As descontinuidades configuram assim um processo limitador da praxis. Educadores sociais e a transferência de renda. Essa questão afeta a todos os programas sociais, mas na alfabetização tem se tornado uma questão crítica. Em geral, os educadores sociais recebem bolsa-auxílio para constituírem núcleos de alfabetização, e o que se tem visto é o crescente número de núcleos constituídos com pessoas já alfabetizadas e que seria público a ser encaminhado para a EJA, Educação de Jovens e Adultos. Além disso, percebe-se um número cada vez maior de alfabetizadores sem o perfil desejado, pois em geral buscam nesse tipo de atividade uma alternativa de elevação de renda. Uma das soluções do problema passaria pelo acompanhamento do processo de escolha de alfabetizadores e de formação de núcleos junto com o parceiro local. Mas isso tem esbarrado em algumas variáveis já comentadas acima, especialmente a dispersão de ações em todo o território e o isolamento de muitas comunidades. O tácito e o explícito. Finalmente, e igualmente relevante, está o desafio relativo à transferência de conhecimento entre os educadores. O conhecimento explícito é aquele que pode ser registrado, formalizado, e isso pode ser feito com materiais impressos, como apostila, regulamentos, instruções estruturadas e manuais. Já o conhecimento tácito é definido como aquele que não pode ser formalizado, é transferido por meio da convivência, do fazer junto, algo que pode ser desenvolvido ou não em função de fatores culturais. Na formação de educadores sociais, essa é uma variável de difícil superação, pois muitos dos nossos educadores assumem múltiplas atividades como meio de sobrevivência, vivendo isolados e sem tempo para compartilhamento. O resultado é uma baixa troca entre seus coordenadores pedagógicos e outros educadores, reduzindo assim as possibilidades de assimilação de conhecimento tácito pela prática conjunta. Além do programa do isolamento, a questão
das descontinuidades também é uma relação direta com o tempo de assimilação do conhecimento tácito. Determinados tipos de saberes exigem um ciclo mais longo, mais tempo de trabalho conjunto para que os jovens aprendam com os mais experientes, sendo esse o problema comum a todos os programas. Isso muitas vezes dá aos gestores uma sensação de que o processo formativo está sempre em déficit, sem conseguir atender às principais demandas de formação dos nossos educadores, que obviamente sabemos nunca cessarão. Pode-se destacar que o planejamento dos encontros bienais de educadores é feito sempre para propiciar as melhores condições de troca de experiência entre os participantes, pois nessa interação percebem que muitos problemas são comuns. Como essas ações ainda são insuficientes, podemos buscar nas modernas tecnologias educacionais e em políticas de manutenção de educadores as alternativas para a superação do problema.